Eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca com olhos castanhos e cabelos castanhos longos encaracolados. Estou vestindo uma camisa verde claro com desenho de folhas e estamos aqui no Innovation Center para mais uma edição do Consulta de Rotina, o nosso videocast do United Health Group Brasil. Neste mês de junho, mais especificamente no dia 5, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com saúde? E a gente está aqui para te responder isso, tudo. Afinal, não existem pessoas saudáveis sem um ambiente saudável. E para falar sobre esse tema tão amplo, hoje eu tenho aqui comigo a Juliana Pinheiro, gerente de meio ambiente do United Health Group Brasil, e a Carolina Campos Ferreira, assistente financeira do Plano de Saúde Ana Costa, e também uma Green Influencer, que a gente vai explicar já já o que significa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, obrigada. Bom, eu sou Juliana Pinheiro, eu sou gerente nacional de meio ambiente do United Health Group. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros, estou com uma blusa preta ao lado de duas mulheres maravilhosas. Eu sou Carolina, sou uma mulher afro, de pele clara, meu cabelo é encaracolado até o ombro e eu visto um vestido preto longo de florzinha branca. Hoje a gente está aqui excepcionalmente com uma profissional que não é da saúde, né, Ju? Mas a gente vai falar sobre esse tema que é diretamente relacionado à nossa saúde. Então, para a gente começar, o que o meio ambiente, qual é essa relação do meio ambiente com a nossa saúde? Legal. Mari, tem uma coisa muito interessante que quando a gente fala de meio ambiente, os seres humanos se colocam fora, né? E não. A gente faz parte deste meio, a gente habita esse meio. Então, do mesmo jeito que a gente cuida da nossa casa e limpa a nossa casa para ter uma casa limpinha, arrumada, né, confortável, a gente tem que fazer o mesmo com o meio ambiente. Então, não existe ser humano sem meio ambiente sem ser humano. A gente está inserido neste meio. Até porque se o ambiente ele não está saudável, ele pode trazer muitas doenças, né? Que a gente costuma falar do lixo ou até da poluição, da água, do ar. O que isso está relacionado diretamente, assim? Nossa, total, né? Porque a gente precisa de água para tudo, para fazer comida, para higiene, né? Para beber mesmo. E como que a gente vai fazer isso com uma água sem qualidade? E a gente não pode esquecer que quem tira a qualidade dessa água somos nós, com as nossas atividades do dia a dia, né? Não dá também para a gente querer ter uma dieta saudável e ir lá e comer, por exemplo, uma alface. Qual que é a qualidade daquele solo que aquela alface foi plantada? Né? A gente quer comer uma fruta. E aí, quais produtos químicos foram colocados naquela fruta para ela crescer rápido e ir rápido para as gôndolas do mercado? Então, tem tudo isso. A gente consome do meio ambiente e também a gente gera externalidades para o meio ambiente. Então, a gente tem uma relação muito conectada e muito íntima com o meio ambiente mesmo. Então, a gente precisa cuidar dele, né? A poluição do ar também. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um filho que, quando bebezinho, tinha muito problema respiratório. E o pediatra falava assim, olha, se muda para algum outro lugar, vai para a serra, vai para um outro lugar com mais verde. Eu falei, poxa, como que eu vou fazer isso, né? Então, hoje a gente sente muito também a questão de poluição do ar. Que a gente nem imagina, né? E está totalmente relacionado. Quando a gente pensa, não fazer isso ou aquilo, mas é tudo, né? Cada ação ali do nosso dia a dia. E até trazendo para essa realidade do nosso dia a dia. Que tipo de ação ou prática que eu posso ter dentro de casa, ou que vocês realizam até dentro de casa, que ajuda e faz pode ser uma pequena diferença, mas faz toda a diferença. A gente pode achar que é algo pequeno, mas faz total diferença. Eu acho que isso é muito interessante, Mari, porque assim, não tem atitude pequena, né? Todas as atitudes são nobres e são válidas. Então, assim, desde o fato de economizar energia e eu não estou naquele ambiente a apagar aquela luz, até lavar a louça, na hora que estiver ensaboando a louça, deixar a torneira fechada. Escovar o dente também. Fechar a torneira. Né? Então, assim, é questão de consciência. E aquela pergunta, precisa disso? Né? Então, isso faz toda a diferença. Então, acho que essas pequenas atitudes, separar o lixo. Nossa, mas como que eu vou colocar na minha cozinha uma lixeira de plástico, papel, metal? Não precisa. A maioria dos condomínios e até tem alguns ecopontos que eles recebem o reciclável, né? E aí o orgânico a gente manda. Em casa eu pratico muito. Na verdade, a gente tem 2 lixos, né, lá em casa. Então, tem o orgânico, que são as coisas de cozinha, e a outra parte é plástico, papelão. Vidro. Então, exatamente.
Então são essas 2 separações básicas que já contam Ajuda, muito, né? muito. Até uma dúvida que eu tenho, que eu ouvi uma vez, eu colocava mesmo sujo, usei uma lata e ficou de repente com um molho, alguma coisa, ou um leite condensado, não sei. E eu era lata, eu colocava no descartável, né? No reciclável, na verdade. E aí uma vez eu ouvi falando que não pode ir sujo, porque se ele tiver sujo, ele não dá para reciclar. Isso é verdade? É verdade, porque independente se é um leite condensado, um leite ou uma massa de tomate, aquilo é um resíduo orgânico, ele vai se decompor. E aí, por exemplo, se é uma lata, não, porque a gente consegue lavar depois. Se é um plástico também, mas se tem papel junto, aí já decompõe. E aí, não é só a questão do é possível ou não reciclar, é que depois isso tudo vai para uma cooperativa. E aí, quais vão ser as condições que aquelas pessoas da cooperativa vão manusear isso? É o mesmo exemplo de quando quebra um copo de vidro. Como que você vai embalar ele para jogar no lixo? Pensando também no gari. Sim. Né? Então, meio ambiente é também a minha responsabilidade com o próximo. Né? Então, assim, eu não tenho que fazer só por mim. Então, pegar a lata, o leite, não precisa lavar, passar a buchinha, ensaboar, ter aquele trabalho todo. Não, joga uma água de leve para tirar o resíduo mais grosso e aí depois, né, coloca no reciclável. E assim, pra gente no dia a dia, isso é tão pequeno perto dos benefícios. Né? Sim, você falou também da alimentação, né? Até a alimentação, às vezes, como a forma, né? Como a gente se alimenta, ou o que a gente consome, o que isso também está relacionado direto até como você se alimenta, Carol, você dá preferência por tais alimentos, ou o que a Ju comentou de agrotóxico. Sim, eu prefiro os orgânicos, né? Que a gente sabe que não tem muito veneno no plantio, né? Porque, assim, até a gente fala é mais caro, mas até que ponto, né? Porque é a nossa saúde. Então, o quanto a gente... Um antibiótico custa mais caro que um orgânico. Custa. Com certeza. E muda o sabor, né? Também. E tem outro detalhe, né? Hoje tá mais difundido a questão dos orgânicos. Eu sou suspeita para falar porque eu sou uma fã de orgânicos. Então, sempre que eu posso, eu compro sim orgânicos para minha casa, para minha família. Só que tem situações que a gente não consegue achar os orgânicos. E aí, como fazer? E aí, eu brinco que a gente tem que escolher as batalhas. Né? Então, assim, ok, eu comprar um tomate que não é orgânico, porque eu não tô com acesso naquela hora. E a gente tem uma vida do dia a dia, né? A gente trabalha, chega tarde, tem aquela correria também, e às vezes a gente precisa de uma praticidade. Então é mais fácil eu pegar aquele tomate que eu achei no Hortifruti 9 da noite para preparar alguma refeição em casa, ou eu pegar um enlatado, né? Ai, mas Ju, esse aqui não é orgânico. Ok, mas ele é melhor que um enlatado. Então tem esse tipo de escolha também. E tem até uma frase que é muito legal, que é desembale menos e descasque mais. Ah, é muito legal. Então, a gente usa isso muito em casa, né? Então, assim, se eu posso fazer algo natural, eu vou fazer. Se tiver como priorizar o orgânico, óbvio, o orgânico. Mas, assim, não é... eu vou deixar de comer um molho de tomate porque eu não achei um tomate orgânico. Não adianta a gente ser tão extremo, né? E até a gente acha que não tem a ver, mas até as enlatadas, né? Tem muito conservante, né? Porque a validade... você pega uma lata e uma fruta, por exemplo, você percebe, né? Qual que estraga mais rápido. Se estraga mais rápido, provavelmente é porque não tem... É mais natural, né? É mais natural. Então, isso, querendo ou não, impacta na nossa saúde de alguma forma, né? A gente não fala ou que acha que é uma escolha, por exemplo... o álcool ou a gasolina. A gente acha que essa não é uma escolha que vai interferir, mas vai, né, Ju? A Ju sempre fala, a gente sempre conversa sobre isso. Isso, né? É polêmico, né? Porque o pessoal faz aquela conta do quanto que roda o carro com o álcool, o etanol e com a gasolina. E sim, realmente, a gasolina, muitas vezes, ela é mais eficiente, você acaba rodando mais, ela rende mais. Só que assim, quando a gente consome o álcool, eu não tô pensando só no meu benefício, eu, Juliana, eu, indivíduo. Eu tô pensando no todo também. Além de que o álcool, ele movimenta uma economia nacional. O nosso álcool, ele é derivado da cana. E quando a gente, até quando vai falar de protocolo do GHG, né, emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, o álcool, para ele ser produzido, ele tem o processo de crescimento da cana. E aí, tecnicamente, o que se considera? Durante esse crescimento da cana, ela está sequestrando carbono.
E aí depois quando ela vira combustível e vai para dentro do veículo e emite os gases, esses gases são compensados, então acaba neutralizando por conta desse ciclo biogênico da cana. A gasolina e o diesel não, ele simplesmente só emite. Em nenhum momento o petróleo está sequestrando carbono, né, antes de fazer a gasolina e o álcool. E também o processo de fabricar a gasolina, ele é muito mais impactante para o meio ambiente, tanto a gasolina quanto o álcool, do que o etanol. Né? Então, pensar, ter um olhar 360 da situação. E não só o meu bolso. Né? Então, falar de meio ambiente é falar do coletivo. Quando a gente fala de meio ambiente, o interesse coletivo ele tem que sobressair o interesse individual. E hoje, na sociedade que a gente vive, é muito difícil isso, né? A gente pensar no nosso interesse individual é muito mais fácil. Então, usar o álcool, sim, ele acaba saindo um pouco mais caro porque ele rende menos, sim. Mas qual o benefício que eu estou trazendo para aquela cadeia e para toda a comunidade? A gente, né, costuma até falar, você comentou, é uma mudança de chavinha realmente, né, na nossa mente, assim, entender o quanto aquilo realmente interfere, o quanto aquilo pode ser prejudicial para a minha saúde ou para o meio ambiente, e a gente está inserido onde? No meio ambiente, então se a gente não tiver mais para frente, né, a gente ouve falar, muita gente fala, isso é só matéria para vender, não sei o quê. Não, gente, realmente a gente sabe. Quando a gente vai para o interior, que a gente está em contato maior com a natureza, por exemplo. Respira até melhor, né? Respira melhor, a saúde mental, né? Aquela paz. Eu sou muito suspeita por falar, minhas sobrinhas brincam que eu tenho uma floresta na minha casa. A casa da Tia Má é uma floresta, porque eu amo flor. Só que também tem esse cuidado, né? Não adianta eu ter várias plantas na minha casa se eu vou ali e não cuido de uma água parada no potinho e que pode trazer a dengue, até como a gente até já falou nesse assunto. Então, também tem que ter esses pequenos cuidados, né? Tem gente que faz compostagem, é esse o nome, né? Trazendo o tema aqui. O que é a compostagem? Como funciona? Então, a compostagem é pegar todo aquele resíduo orgânico, resto de alimento, cascas de legumes, de frutas. De ovo também. Ovo. Meu pai tem uma hortinha. Casca de ovo é super para as plantinhas. Só deixa secar, moe elas e põe direto na terra, né? É um adubo natural, adubo né? natural. Legal. E aí ele passa por um processo de decomposição. E aquilo, quando se decompõe, se vira um composto orgânico que as plantinhas, elas precisam também de nutrientes, né? A gente não precisa de vitamina C, B, etc, né? Sim. E elas também. Então, esse composto orgânico supre essas necessidades. E a casca do ovo é a máxima. Eu coloco em todas nas minhas. E o pessoal fala, nossa, como ficam bonita. É casca de ovo. Eu vejo meu pai fazendo, e exatamente, desde casca de cebola, casca de ovo, a casca de fruta, tudo. É meio que evitar o desperdício também de alimento. Que Isso muita gente não gosta de fazer alimento com casca, né? A gente sabe que às vezes muita gente aproveita, mas tem gente que não gosta, né? Então, pode isso a gente chama de economia circular, né? Então, aquilo que é resíduo vai ser desprezado para um ator, para outro ele é matéria-prima, né? E aí vira um ciclo, então é muito legal. Em vez de eu pegar aquilo e jogar no lixo, como que aquilo pode ser reaproveitado? Como isso pode ser usado em outra cadeia? Legal. Até brinquedo, né, gente? A gente vê na escola hoje o reciclável, a professora pede uma garrafa PET, né? A tampinha da garrafa, né? Uma tampinha. Tem muita gente que guarda a tampinha para trocar por cadeira de troca roda, por cadeira né? de rodas. O lacre, né, da latinha. Também. Isso é verdade, né? Sim, super. A gente tem aqui, né? Ai, que legal. Já a gente vai falar. Aí, agora você aproveitou e trouxe. Isso a gente falou bastante do que a gente pode fazer em casa, mas e numa empresa? Como que eu imagino que eu posso ajudar, eu como pessoa colaboradora, né, de qualquer empresa que esteja assistindo a gente, como que eu posso ajudar a minha empresa e consequentemente, o meio ambiente que a gente vive? Eu acho que é muito legal você trazer o que vocês fazem lá. E aí depois eu complemento, pode ser? Tá, lógico. Lá no setor a gente tem plantas também no setor. Ai, que cada um vai trazendo, também tem isso da união, né? Cada um vai trazendo um pouquinho, vai criando um ambiente. Também a gente trocou copo plástico por xícaras. Então cada um tem sua xícara, cada um usa a sua xícara. Papel, sulfite, a gente diminuiu muito impressões que a gente não tem mais tanta necessidade, né, de imprimir, de ter um documento ali. Então a gente informatizou muita coisa. São
os pequenos, né, as pequenas atitudes que acabam dando um impacto positivo muito, muito legal, né? Inclusive financeiro, né? Também. Sim. Esse é um ponto, assim, que eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito. A gente tem que quebrar essa barreira de que meio ambiente é só despesa, pessoal. Por favor, não é só despesa, né? A gente tem os benefícios diretos e indiretos. Então, deixar de usar um copo plástico para usar a caneca, você traz sim um saving, um retorno financeiro para a empresa, né? Reduzir o consumo de papel, você também traz. E a gente tem esses diretos, que são as reduções de despesa, e a gente também tem aqueles que a gente chama que são os cost avoids. Então, assim, se eu não fizer isso, eu teria esse custo. Só que como eu fiz isso e resolvi essa situação, eu não vou ter esse custo futuro. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? A gente tem que mudar a forma de olhar para a gestão ambiental como um todo, como algo que só traz despesa e não traz benefícios, traz sim reduções financeiras diretas e indiretas. E quando a gente passa a olhar dessa forma, a gente consegue até trazer mais eficiência para as operações, né? A gente tem vários projetos legais que trazem eficiência para nossas operações. E você pegar e falar para um executivo, olha, essas ações ambientais, elas trazem retorno, elas agregam valor ao negócio. Isso é muito legal, porque aí a empresa começa até a olhar com outros olhos, né, para o pessoal do meio ambiente. Então, não é aquele pessoal verde que gosta de abraçar árvore. Não, a gente não abraça. A gente também gosta de abraçar. Eu adoraria fazer isso, ganhar dinheiro para isso, né? Ganhar o meu salário para abraçar árvore. Poxa vida. Mas não é só isso, né? É o como nós vamos lidar com os impactos que a gente gera, né? E como que a gente vai minimizar, monitorar e muitas vezes deixar de gerar alguns impactos. Deixar de gerar todos é impossível, né? Porque até o ser humano, né? Ele inspira oxigênio e libera gás carbônico. Então, aqui a gente já está emitindo gás carbônico. Então, não dá para ser tão extremista assim. É legal a gente se colocar nesse lugar de eu contribuo também um pouquinho com impacto, exato, né? No meio mas ambiente. eu também posso contribuir com menos impacto, né? Eu posso impactar bem menos. Ter essa consciência, né? Sim, então assim, também não querer chegar à perfeição, né? Vamos ser 100% natureba e não vamos poluir nada. Gente, isso não existe. Né? Não dá. Ainda mais quando a gente, vive em grandes capitais, etc. Isso é difícil. Eu tenho carro e eu ando de carro e tá tudo bem, né? Mas tem outras ações que eu compenso. Então, o meu lixo eu separo, eu mando para reciclagem e assim por diante, né? E uma empresa é a mesma coisa. Né? A empresa também, ela tem como conseguir identificar quais são aqueles impactos ambientais que ela gera para poder monitorar eles, minimizar eles, que é o que você falou agora, e também quais impactos eu consigo deixar de gerar, né? E aqueles que eu gero, tudo bem. Eles estão expostos na mesa, tem a transparência, a gente conhece quais eles são e a gente vai tratar como nós vamos lidar com eles, o que nós vamos fazer com eles. E, isso traz resultados incríveis, né? É que quando a gente fala de meio ambiente, de repente fala, temos que implantar aquele projeto e acha que vai gastar horrores de dinheiro, mas não pensa no que aquilo pode economizar, né? Então, é aquilo, uma coisa compensa a outra, mas além de economizar financeiramente, a gente está economizando o meio ambiente, cuidando também, né? do meio ambiente. Já pensou se um dia fosse cobrados, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, o quanto o meio ambiente provém para nós? Vocês já pararam para pensar? O quanto que o meio ambiente nos provém? O ar que a gente respira, a água de qualidade, porque no Brasil a gente não paga pela água, a gente paga pela distribuição da água. A nossa matriz energética, em grande maioria, ela provém da água, né? O solo. Né? Já pensou se o meio ambiente vai nos cobrar isso monetariamente? A gente vai estar em dívida pro resto porque a gente todas depende, as nossas gerações, né? Passar, que vão vir. A gente fala também, né, que a Carol estava comentando, desde essa troca, né, de um copo por uma xícara ou um copo, alguma outra possibilidade, né, de não prejudicar, assim, como, assim como a gente faz em casa, também apagar a luz, a gente sabe, na sala de reunião, quando a gente acende a TV, né, liga a TV para participar de uma reunião, quando sair também apaga, né, porque, mas já estava lá, não, mas beleza, o outro pode não ter feito, mas vou fazer. Desde quando eu vou ao toalete, preciso usar tudo aquilo de papel para secar a mão, ou qual é a melhor forma, ou tô vendo que o pessoal tá
lá tá saindo muita água da torneira, tem alguma forma de diminuir essa quantidade, né? O tempo da... Nem sei se existe Aqui isso. é tudo temporizador. É isso, Tem. que tem, né? É uma forma de repente, um cuidado, né? A gente nem imagina, mas... E Mas outras pode ações trazer. assim, né, Mari? Eu preciso imprimir aquele e-mail? É. Ou eu posso reusar aquele papel que está impresso só na frente? Né? É coisa super simples. E assim, eu preciso... É aquela perguntinha básica. Eu preciso disso? Né? Não tem uma outra forma que eu possa fazer sem estar gerando aquele resíduo ou estar consumindo aquela energia ou aquela água de forma desnecessária? Com né? certeza sim, E assim, né? poxa, eu fui no banheiro, eu vi que tem um vaso sanitário vazando. Avisa alguém para arrumar? Né? Não é assim, o problema não é meu. Não, sim. O problema é nosso. Né? Sempre que a gente fala de meio ambiente, o problema é nosso. Não tem aquele problema, não é meu, não é nosso. Até, né, você falou sobre o e-mail precisa imprimir, não. E a prova, não necessariamente, a prova tá aí, a gente ficou 2 anos praticamente em casa, muita gente em home office, nos hospitais não, mas a gente do administrativo, né, corporativo, muito em casa e não imprimia. Eu, pelo menos, não tenho nem impressora na minha casa. Às vezes você precisa assinar, mas tem muita coisa hoje, né, contratos que podem ser assinados online, que têm a mesma validade. Então, muita coisa tem mudado, né? Aqui a gente mudou, né? Todos os nossos contratos são assinados com assinatura digital e a gente gerou uma economia absurda. O legal que você trazer, Mari, da pandemia é que a pandemia mostrou, e assim, não foi aquela coisa, vamos fazer um processo adaptativo. Não, puf, te joga do penhasco, né? Deu muito tempo para pensar, né? Não, se vira. A pandemia nos mostrou que dá para fazer muita coisa, né? Então, por exemplo, todos os nossos contratos, imagina a quantidade de contratos que a United Health Group Brasil imprimia antes. E hoje, eles são todos assinatura digitais. E a gente até mediu isso, né? O quanto isso deixa de emitir de gases de efeito estufa e o quanto que isso equivale em árvores. A telemedicina, pessoal. A teleconsulta. Vejam que antes todo mundo tinha que se deslocar para ter um atendimento médico, né? Hoje não. Hoje, mesmo com a pandemia acabando, às vezes tem alguma coisa, você não tá legal e você fala, não quero ir até um pronto-socorro, não quero ir até um ambulatório. A gente faz o quê? Pega o celular e faz uma teleconsulta, né? E não é só uma comodidade para quem é o usuário, mas é também o quanto que deixou de ter de emissão de gases de efeito estufa nesse deslocamento. Né? E também, às vezes, o médico tem que estar lá. Né? Os materiais. Imprimir, quando a gente chega, tem que imprimir um monte de termo, né? Para ter o atendimento médico. E aquele monte de ficha que a gente assina lá. Né? Otimizou muita coisa, né? É. Foi ruim, mas foi bom. A gente reaprendeu, né? E até dentro de casa a gente conseguiu... Ah, eu quero ficar nesse ambiente, o ambiente está muito cinza, eu vou trazer um verdinho. No meu caso, eu virei mãe de plantas na pandemia, porque eu gostava, eu morava sozinha, eu queria ter. Eu converso, gente, com a planta, pode me julgar. Eu converso, elas têm nome. Mas tem estudos, né, que falam que faz bem para elas. Música também. Né? Colocar música para elas. A palavra, né, transforma, tá dando certo. Eu vou continuar conversando. E como é que, falando, né, desses projetos corporativos, como é que o HG Brasil tem contribuído, tem feito a sua parte? Conta um pouquinho dos projetos que a gente tem. Bom, agora os meus xodós, né? Então, a gente tem muitos projetos legais. Primeiro que, pessoal, vocês estão vendo e ouvindo a Juliana, mas a Juliana é só 1/6 do time de meio ambiente, né? Tem um time incrível, maravilhoso, está todo dia aí engajado para fomentar e fazer esses projetos de fato acontecerem. Então, a gente tem o projeto do Uninovo, que é o de reciclagem de uniforme, que é muito legal. Então, antes a gente mandava os nossos uniformes para aterro ou para incineração e a gente começou a reciclar eles, fazer bags, muito legal. E estojos também, lixeirinhas de carro, então isso é bem bacana. E quando aquele resíduo têxtil, ele é possível de ser reciclado, ele é. Quando não, ele volta a ser linha, pessoal. Olha que legal. A gente foi atrás e aquele, né, de ser incansável, de ser curioso, de buscar uma inovação, de buscar algo diferente. A gente conseguiu achar uma empresa que transforma eles em linhas de novo. Então, volta para o processo produtivo. Sim. Quando não dá para fazer linha, porque assim, às vezes a gente chega com uniformes bem gastos e não dá para fazer uma bag, nem uma linha, eles viram preenchimento de estofado. Então, isso é muito legal também. Então, volta para a cadeia produtiva, que é aquilo que eu falei da economia circular.
E esse é um projeto em parceria com o time da hotelaria, então é muito legal também. E olha que curioso, né? Quando a gente fez um trabalho corpo a corpo com o pessoal em 3 hospitais piloto para divulgar, um monte de colaboradores chegaram para a gente e falavam assim, nossa, ainda bem que agora eu tenho para onde mandar esses uniformes, porque estava ocupando 2, 3 gavetas do meu armário. Então isso é muito legal, né? Porque o pessoal, sem perceber, já tinha essa preocupação. Então isso foi muito bacana. E hoje a gente, em 2 anos de projeto, já mandou para reciclagem quase 6 toneladas. Olha, que legal. De uniformes e enxovais inservíveis. Então isso é muito legal, né? Aí a gente tem o desperdiçômetro, que é um projeto que a nutrição desenvolveu dentro dos hospitais, que é muito legal. E o time da nutrição também é super parceiro, né, da nutrição e da hotelaria, que era visando reduzir o desperdício no prato dos colaboradores dentro dos restaurantes. E é aquela coisa de consciência, né? Vamos colocar no prato só o que vai comer. As mães ensinaram isso pra gente, né? E quem é mãe ensina isso pros filhos. E aí elas monitoravam esse desperdício. A gente falou, pessoal, isso é um projeto ambiental incrível. Porque quando a gente reduz o desperdício, a gente deixa de mandar resíduo para aterro sem necessidade. E aí a gente poupa emissão de gases de efeito estufa também. Então, esse projeto também é bem legal. E a gente tinha uma meta de 18 gramas per capita. E tem hospital que superou essa meta, atingiu essa meta. É muito bacana. E aí a gente está fazendo a média, né? Para estabelecer a nova meta, porque senão não tem graça, né? Já atingiram. Então, para que é um cuidado com a saúde, né? Essa alimentação, né? Prestar atenção no que você realmente está comendo, né? É verdade. E aí a gente tem um outro projeto que é um projeto piloto que está começando. Bom, tudo aqui a gente faz projeto piloto, e nós somos um grupo muito grande, né? A quantidade de unidades que a gente tem e tudo. E que a gente está estudando junto com o Samaritano Paulista como reduzir o uso de óxido nitroso. Então, a gente, através do PHS, identificou que tinha um hospital aqui em São Paulo, Hospital de Transplantes, que é um hospital público, que já fazia isso. E, poxa, se é um hospital de transplante que faz cirurgia o dia inteiro, por que a gente não conseguiria fazer em um dos nossos hospitais? E aí, conversando, o diretor e a gerente do hospital toparam esse desafio. E o mais legal é que toda a equipe envolvida tinha engenharia clínica, tinha o pessoal da anestesia, o diretor médico, o gerente médico, a gerente administrativa do hospital. O legal é que, assim, são projetos de várias mãos, não é um projeto que só o meio ambiente faz sozinho. E é um projeto que a gente começa assim, não sabemos se vai dar certo e nem qual o tamanho do resultado positivo, mas vamos aprender com esse processo? Sim. E a gente está aprendendo muito com esse processo, e aí o legal é que no começo a gente começou colocando os equipamentos em stand-by. A gente começou ajustando a quantidade de diluição para diluir somente o necessário, evitar o desperdício. O que é o óxido nitroso? Isso. Ele é um gás medicinal usado nas cirurgias. Bacana. E aí o legal... Nossa, até isso dá para diminuir também, então, né? Sabe? E qual foi sempre o maior cuidado da equipe inteira? O cuidado com o paciente, o conforto do paciente. Então, também a gente não está fazendo nenhuma loucura, sabe? E a gente trouxe a provocação e chamou-se os especialistas, porque a gente tem que respeitar o especialista, né? Sim. Eu não entendo nada de óxido nitroso, de anestesia, eu não sou médica nem enfermeira. E aí eles trouxeram as possibilidades e no começo foi assim, vamos entender o que é possível, né? O que dá para fazer dentro da realidade do negócio. E foi muito legal que na última reunião eles falaram assim, olha, para tais procedimentos talvez a gente consiga zerar o consumo disso. Olha, que legal. Então isso é super legal, porque a gente fala só emissão de gás, emissão de carbono. Só que não é só o gás carbono que a gente emite e que interfere nas mudanças climáticas, né? São vários gases, tem o metano, tem os gases anestésicos, tem o gás refrigerante do ar-condicionado, né? Então tem vários gases. E aí quando a gente foi ver lá, o óxido nitroso, ele tem um potencial poluidor muito maior que o gás carbônico. Então a gente consome pouco daquele gás, só que o potencial poluidor dele é tão grande que ele impacta muito mais que, por exemplo, o gás carbônico, né? Então é fazer escolhas certas e buscar, né, alguma alternativa e inovação. Eu brinco que a área de meio ambiente não é área de meio ambiente, é área de inovação, porque a gente está sempre pensando fora da caixinha. Né? E tem que ser incansável, e ter que, não, eu não me conformo com isso. Tem que ter alguma outra forma, né, que garanta o conforto do paciente e também contribua para o meio ambiente, né? Eu digo que o meio ambiente não é
ou meio ambiente, não é e o meio ambiente. Né? Não é ou um ou outro, não é e. Então, isso é muito legal. Aí a gente tem também os Green Influencers, que é o nosso projeto mais queridinho, que eu vou deixar mais pra frente pra falar. Tem Tox do Nitroso, que eu já falei, tem o Aterro Zero, que também é um projeto muito legal, que a gente começou mergulhando na operação de cada setor, de cada hospital, pesar o resíduo de cada setor separadamente para entender aonde tem o desperdício. Né? Aonde eu consigo mudar alguma coisa ou deixar de enviar um resíduo para aterro sanitário para enviar para reciclagem. E a gente descobriu várias oportunidades. Então, assim, no setor da cozinha tem oportunidades incríveis, no setor da farmácia tem oportunidades incríveis, do almoxarifado também. Então, foi muito legal e a gente construiu até um guia, né, desse projeto Aterro Zero, e agora a gente já está pulverizando em mais hospitais, isso está sendo muito legal. E aí o legal é que a gente começa fazendo um piloto, aí outro hospital descobre, também quero. Aí a gente vai e coloca no outro hospital também. E aí só uma coisa interessante, eu já vou passar, né, a palavra, a gente inscreveu 4 desses projetos na Saúde Sem Dano, através do PHS, dos Hospitais Saudáveis, e 2 foram selecionados para serem apresentados lá na Colômbia. Olha! Do Brasil inteiro. Então, a OHG Brasil vai representando o Brasil com projetos de sustentabilidade e meio ambiente. E dos 4 projetos que a gente submeteu, 2 ganharam. Então, isso é muito legal. E é ser curioso, né? Sim. A gente tem que ser curioso Com e certeza. pensar em alternativas. É ter a consciência, né? Eu acho que quando a gente põe a mão na consciência que a gente percebe o quanto eu posso ajudar. Isso que eu tô fazendo ajuda. E aí a gente também tem esse poder de influenciar. Muito importante. A gente tem esse nosso projeto, né, que chama Green Influencers, que eles são como se fossem os nossos influenciadores dentro da empresa e, consequentemente, fora da empresa. Sim. Eu sou uma Green Influencer, a Carol é uma Green Influencer. Então, ela vai explicar pra gente, conta como que é isso, como é ser essa experiência, Carol, e o que é o projeto, conta pra gente. É ser um exemplo, né? Dentro e fora também. E é um instinto, né? Quase não, é natural você olhar alguma coisa e tentar achar uma solução para reduzir algum impacto ambiental, né? E é legal que, assim, lá todo mundo me procura para me dar ideias. Já me deram ideia de bicicletário, que também faz a redução, né? Enfim, as lixeiras recicláveis também deram ideia. E é um papel importante, eu me sinto muito, muito honrada de fazer parte desse projeto, que você vê que realmente tem um resultado, né? As pessoas trabalham em prol do meio ambiente, das pessoas, gente cuidando de gente, né? E é isso, basicamente, quase isso. E aí, né? São em tudo diversas unidades, né? Já é um projeto, todas né? Unidades. Que pode ser... É totalmente voluntário, isso que é legal. Então, não tem ninguém perturbando ela, falando assim, você tem que ser uma Green Influencer. Não, é voluntário, eles se inscrevem, porque a ideia é isso, né? Tem que ser algo que é natural da pessoa, ela tem que ter essa curiosidade e ser inconformado, né? Eu acho que isso que é o mais principal, assim, importante. E é um grupo incrível, assim, eles têm grupo no WhatsApp, no Teams, estão sempre conversando e tem ideias. Nossa, eu fico super animada, eu não consigo estar o tempo todo plugada lá no grupo, mas quando eu olho eu falo assim, gente, o coração fica até quentinho, sabe? Porque eles são super engajados, assim. Isso é muito bacana. A gente Ecobag, né? só um PS, a Ecobag eu tenho, né? A gente ganhou na apresentação do projeto e eu uso para tudo, né? Desde para praia, mercado. Não, e ficou uma graça, é muito útil, muito útil. Legal. Devia ter trazido para mostrar. É verdade. A gente mostra. E aí o legal também é que eles são provocativos, eles trazem ideias. Então, teve uma Green Influencer lá do Rio de Janeiro, a Lulu maravilhosa, que foi atrás da Nestlé para a gente fazer logística reversa com as embalagens de alimentação integral. E a gente descartava isso como um resíduo infectante. Olha que legal. E aí, ela é da nutrição. E ela via aquilo e falava assim, não, é muita coisa, vamos achar algum jeito. Ela foi atrás da Nestlé, falou, Ju, posso marcar uma reunião para você falar com a Nestlé das embalagens? Eu falei, claro, Lu. A gente agenda uma data. Então, assim, isso que é legal, sabe? Aqui na UHG, o tema de meio ambiente não é discutido só pelo time de meio ambiente do corporativo, que é meia dúzia de pessoas.
a gente tá criando, né, essa legislação para outras consciência, pessoas. Porque esse detalhe que ela viu, o detalhe que eles viram na costa, poxa, não são coisas que a gente consegue estar no dia a dia para ver. E a responsabilidade não é nossa, é de todos, né? É o trabalho de formiguinha, É o de né? formiguinha, e é lindo, não é? É. E a gente coloca tudo antes para eles. Então, quando a gente vai ter ações, a gente vai ter agora a caminhada ecológica, né? Vai ter a ação lá na Arena 1000 no Rio. Eles ficam sabendo antes. Então, é muito legal. Eles participam, dão sugestões. E é o que a gente fala, né? Cada um é responsável por fazer a sua parte, né? A gente comentar, mas eu faço e o outro não faz, todo mundo não faz. Aí vem a frase que a gente gosta de falar, né? Você não é todo mundo, Você né? não é todo mundo. É importante que você faça a sua parte, né? E como que a gente pode trazer? Tem que ser, entre aspas, chato mesmo? Eu tenho aquilo ali, conta, né? Compartilha. A gente brinca de ser chato, mas não é que chamam de chato, né? Quem fala muito. Mas é assim, ganhei um novo aprendizado, isso funcionou aqui, funcionou na unidade que você comentou, passa para outra, até para quem está assistindo, né? Muita gente não é de hospital, não é uma empresa de saúde, mas sempre pode fazer a sua parte, sempre existe alguma forma de ajudar, né? Então é ter essa consciência de buscar, enxergar com outros olhos, né? Enxergar com o olho mais verde, digamos assim, né? Eu costumo dizer que assim, a gente já foi chamado até de ecochato, né? É verdade. Eu não gosto desse Quem não é visto termo. não é lembrado, né? Então... Tem isso também. Só que a gente tá conseguindo fazer algo muito legal, que é dar luz para quem faz. Dar luz para as ações e mostrar, olha, elas funcionam. E em vez de ir com um discurso muito mais de ecochato, do óbvio, gente, não tem o óbvio, porque o outro não tem obrigação de saber o mesmo que eu. Né? Quantos anos eu não estou estudando sobre meio ambiente e sustentabilidade? Vocês não têm a mesma obrigação de saber. É igual financeiro, você vai me dar uma aula se você começar a falar do financeiro. Para mim também. Você de comunicação vai me dar uma aula, porque eu não estudei isso, eu não estudei financeiro, assim como vocês não estudaram meio ambiente e sustentabilidade. Então, eu acho que o primeiro ponto é ter essa humildade. Né, o que é óbvio para mim, que sou um profissional da área de meio ambiente e sustentabilidade, não é o mesmo óbvio para vocês e para as outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que ir sempre aberto nisso. E assim, e não pegar e falar assim, você tem que separar o seu lixo porque tem que. Não tem que nada. Não é assim que funciona. Não é assim que a gente vai convencer. Não é assim que a gente educa uma criança e imagine um adulto. Então, é muito mais mostrando a importância daquilo, né? Olha, quando a gente faz dessa forma, acontece isso, isso e isso. Quando a gente faz dessa outra forma, a gente tem esses benefícios. Então, acho que é dando essa clareza para as pessoas, né? Trazendo essa transparência. E também aquilo que a gente começou no início, né? Não existe zero dano, não existe zero poluição, zero impacto ambiental. Então, quando um profissional da área de meio ambiente, ele aceita isso, o trabalho dele também se torna mais fácil, né? Mas é isso, não existe como a gente não prejudicar, mas como eu posso prejudicar menos, né? Ou então como eu posso compensar. Eu tenho. Exato. Você comentou da logística reversa, que eu lembrei, né? De poder aproveitar. Eu não sabia, mas existem empresas de cosméticos, não sei o quê. Se você acabou aquele pote de creme, você pode levar na loja. Existe o refil. E às vezes você leva na loja e ganha até um desconto para poder, porque eles reaproveitam esse pote. Então, assim, muito que a gente nem imagina que é por conhecimento, é informação. Então, assim, recebi uma informação, a gente compartilha com o vizinho, com o amigo, com o familiar, nas redes sociais hoje, que tem um alcance, né, infinito aí, que a gente não tem. E quanto mais pessoas falarem sobre meio ambiente, mais a gente divulga, né, esse conhecimento, né? Mais a gente pulveriza isso. E cada vez mais eu acho também que tá ficando mais popular o assunto, né? A gente tá mais atento que os recursos naturais não são infinitos, né? A gente precisa ter uma atenção bacana para as próximas gerações e para a geração presente, né? É verdade. Para não acabar, né? Porque senão vai acabar, né? Que não é. Aí eu recomendo todo mundo a tragédia dos comuns. Digitem lá no Google, tem videozinhos assim de 1 minuto, 2, que fala exatamente sobre isso, né? Só resumindo para vocês, tem um laguinho que tem uma certa quantidade de peixes, por exemplo. Tem 12 peixes. E aí, se a gente pegar e falar assim, legal, estamos em 3, 12 peixes, 4 para cada uma, beleza? A gente vai lá e cada uma pega seus 4 peixes. Não vai ter mais peixe amanhã. É. Então, vamos fazer um acordo, tipo,
Quantos peixes você precisa para hoje, para alimentar a sua família? Tá bom. E a gente só pega 3 peixes do laguinho e deixa os demais lá para eles se reproduzirem. Sim. Né? Isso é a tragédia dos comuns, pessoal. Eu recomendo quem tiver interesse de pesquisar. Legal. Esse é um tema que a gente podia ficar aqui horas conversando, é muito amplo, a gente nem imagina. A Carol traria coisas, a Ju, com certeza a gente teria muito para falar sobre isso, né? Então eu queria agradecer, porque a gente trazer essa visibilidade é importante porque são atitudes, como a gente tem trabalhado, né? São atitudes que movem o amanhã, né? Que cuidam do amanhã. Então, a gente precisa cuidar do amanhã. Sim. E cuidando do amanhã, a gente está cuidando da gente, né? Isso é muito da nossa saúde, né? Do meio ambiente e da nossa saúde. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo tão agradável. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Eu quero agradecer essas duas maravilhosas aqui. Obrigada. Porque é muito fácil falar de meio ambiente com vocês. E pedir para cada um, né, em casa, na empresa, não importa qual empresa, não importa onde mora, que faça a sua parte, né? A gente não pode olhar o meio ambiente como apartado, nós fazemos parte deste meio. É isso. Eu vou fazer das palavras da Ju a minha. E é uma honra mesmo participar disso tudo. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Foi muito legal. Canais abertos. Foi uma sempre, aula, né? Muito legal. Legal. Obrigada. Como falamos, cuidar do meio ambiente é o primeiro passo para garantir uma melhor saúde para todos nós. Afinal, tudo está interligado e conectado. Então, quando falamos de saúde ambiental, falamos de saúde física, mental e também emocional. Um pouquinho que a gente faça, tenha certeza, já é muito. A gente conta com a sua parte para fazer do mundo um lugar muito melhor para viver mais e de uma forma mais saudável. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!